meus irmãos, meus amigos, minha irmã, meu irmão. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, onde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é fazer um breve comentário do capítulo Ouvindo Instruções. Capítulo esse presente no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, autor espiritual André Luiz. Neste capítulo, o instrutor, o benfeitor espiritual Telésforo, vem nos trazer informações, um convite, um alerta, sobretudo para este momento em que nós estamos vivendo, a respeito em torno da nossa conscientização. Resolvi por bem começar o nosso comentário com uma passagem contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, onde o evangelista nos recorda a advertência de Jesus Cristo, o Messias, a respeito da nossa necessidade de fazermos o bem. A prática do mal nos é prejudicial. Neste capítulo 13 do Evangelho de Lucas, o evangelista destaca a frase de Jesus Cristo: "Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal." O Evangelho de Jesus Cristo é um convite à fé, um convite a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Por decorrência lógica, é um convite a fazer o bem. E quando Jesus Cristo entre nós, o Evangelho de João, ele nos convida a conhecer a verdade, porque ela nos libertará. Obviamente, Jesus Cristo, os benfeitores espirituais, neste capítulo do livro Os Mensageiros, o instrutor Telésforo vem nos convidar à conscientização. Nós não podemos esquecer que fazer o mal, nós também praticaremos o mal através não só da ação, mas da omissão. Praticaremos o mal também não apenas de forma dolosa, mas também de forma negligente, através de uma atuação imprudente, através de uma imperícia, ou seja, de forma culposa. O Evangelho nos convida à conscientização, ao aprendizado, a conhecermos a verdade. E esse processo, é claro, é evidente, ele não ocorre do dia para a noite. É um convite incessante para o estudo, para a nossa maturidade espiritual. A gente percebe de forma nítida que o instrutor, o benfeitor Telésforo, vem nos alertar que hoje, já naquela época, mas também hoje, não existe em país algum uma preparação do homem para o conforto físico. Além do mais, nós percebemos pela leitura do capítulo que o benfeitor espiritual nos alerta que nós estamos quase que todos absolutamente distraídos das realidades eternas. Basta observar, basta perceber qual instituto hoje no planeta Terra, eu não estou me referindo apenas ao Brasil, mas no planeta Terra, qual país, qual nação se preocupa com a nossa preparação espiritual? Qual país, qual nação se preocupa em nos preparar para viver, desfrutar até mesmo do conforto?
Ora, meus irmãos, nós percebemos aqui na leitura deste capítulo, ouvindo instruções, que esmagadora percentagem dos habitantes aqui da Terra não se preparou para o que nós estamos vivendo hoje. Distraídos, ignorantes, mal preparados, totalmente indiferente aos nossos interesses imortais, nós estamos passando por este momento importantíssimo da nossa existência. E, infelizmente, a maioria ainda não percebeu que nós estamos enfrentando profunda transformação no planeta. Não só do ponto de vista material, mas profunda transformação do planeta Terra do ponto de vista espiritual. E, neste capítulo, o instrutor Telésforo vem nos alertar para a preocupação da espiritualidade desde aquela época, na primeira metade do século XX. Um convite ao socorro à humanidade. Um convite a nós, que falamos em nome de Jesus Cristo, que, direta ou indiretamente, participamos de movimentos religiosos, que de forma direta ou indireta nos vinculamos a esta ou aquela denominação religiosa. E nós, como espíritas, nós percebemos, acima de tudo neste capítulo, que o benfeitor espiritual nos apresenta um dado da realidade. Hoje, obviamente, mais hoje, nós estamos convivendo muito mais intimamente com o planeta, com o mundo espiritual, com irmãos nossos que vivem na condição de espíritos. Está acontecendo a cada minuto, a cada tempo, uma aproximação e nós não nos preparamos. Até mesmo nós, espíritas, até mesmo nós, cristãos. De certa forma, as nossas atitudes, o nosso comportamento demonstra que, de fato, nós nos encontramos totalmente distraídos. E nesta lição, o benfeitor espiritual, ele não se refere apenas à ação da ignorância e também à atuação dos nossos irmãos perversos, seja na condição de encarnados ou de desencarnados. Neste capítulo do livro Os Mensageiros, o benfeitor espiritual não se refere à nossa ignorância aqui na Terra, aos nossos irmãos que sucumbiram de forma passiva à ignorância. Ele também não está se referindo à atuação das trevas, mas ele está indo de forma pontiaguda em nossa atuação como religiosos, como alguém que participa desta ou daquela denominação religiosa. Aquela pessoa que se vincula a uma prática espiritual. Ora, meus irmãos, como lidar com este momento? Nós não temos nem palavras para decifrar a angústia que nos visita. Nós, às vezes, nem percebemos a aproximação psíquica com a humanidade de espíritos, de irmãos que já se encontram no plano espiritual. Como lidar com inúmeros enfermos, não só do ponto de vista espiritual, também como lidar com irmãos nossos que enfrentam enfermidade psíquica, depressão, ansiedade e tantas outras. Como lidar, como conviver, como despertar, como socorrer os nossos irmãos que se deixaram levar por práticas criminosas. Como ajudar o homem aqui na Terra. A doutrina espírita nos ajuda. A doutrina espírita nos socorre. Mas, de forma sincera, entre nós, que nos vinculamos ao Espiritismo, você, independentemente do período em que você já se encontra vinculado ao cristianismo redivivo pelo Espiritismo,
Qual de nós se vinculou a um trabalho sério, comprometido, a fim de conhecer a verdade e, através do estudo, da atenção meticulosa, procurar fazer o bem da melhor forma possível? Entre nós espíritas, de forma sincera, quantas e quantas vezes, muito embora bem intencionados, nós nos equivocamos e praticamos o mal? Como nós conseguiremos a nossa evolução sem o preparo moral? O que nós percebemos hoje é que as religiões preocupam-se quase que exclusivamente ao ato de adorar, a fé, e acima de tudo com essa preocupação de entrar em contato com a espiritualidade, independentemente do nome que nós rotulemos, anjo, santo, espíritos e assim por diante. Entre nós espíritas, qual de nós se dirigiu durante o tempo em que nós participamos do movimento religioso com o intuito de efetivamente estudar e procurar aprender e assim fazer o bem? Entre nós espíritas, que revive a mensagem de Jesus Cristo de forma profunda, qual de nós se dirigiu a uma casa espírita com o intuito sincero e devotado de estudar e conhecer profundamente o Evangelho de Jesus Cristo? Quantos não se dirigiram à casa espírita apenas para obter o benefício do passe, a cura de uma enfermidade física ou tratamento de uma obsessão? Ora, quantos de nós apenas nos afirmamos vinculados a Jesus Cristo? Quantos se dizem cristãos? Quantos se dizem espíritas? Mas quais são aqueles que decididamente, através da vontade, procuram se aprimorar, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, estudar e assim procurar fazer o bem? Ora, nesta lição, nesta mensagem, o instrutor, ele nos ensina que não basta a vontade. Aliado à vontade, a realização metódica. Nós não conseguiremos a transformação de nós mesmos de um dia para o outro. Obviamente, nós também não conseguiremos ajudar o nosso irmão de forma instantânea. O culto externo é muito importante, mas nós não conseguiremos êxito em socorrer o homem através do ato de adorar. A fé é muito importante, mas também não obteremos êxito apenas pela fé sem obras. A especulação teológica, o estudo de livros, estudar é algo de fundamental importância, mas também não conseguiremos êxito apenas através de estudo e especulações teológicas. Participar de reuniões mediúnicas também é importante, mas é imprescindível que saibamos, que estudemos, que nos preparemos para um contato mais íntimo com a espiritualidade. Quantos entre nós, de fato, se preocuparam ou se preocupam em estudar, em se preparar para entrar em contato com a espiritualidade maior? Neste capítulo, ouvindo instruções, nós percebemos que o instrutor Telésforo vem nos ensinar que, sim, é muito importante reverenciarmos Deus. É muito importante o culto. É muito importante até mesmo o culto externo. Também é muito importante a fé. Mas a fé sem obras, ela não é algo que nos ajudará de forma efetiva. Sim, é muito importante que nós entremos ou procuremos entrar em contato com Deus. É muito importante que nós, a cada dia, procuramos fortalecer a nossa fé. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos conscientizar acerca
da nossa realidade imortal. Nós, como cristãos, devemos cuidar dos nossos interesses aqui na Terra. Também não podemos desprezar os nossos interesses eternos, os nossos interesses imortais. É muito importante entrar em contato com Deus, mas como fazê-lo sem que seja improdutivo? Como usar o nosso poder, a vontade, de forma eficaz? Neste capítulo nós percebemos que o culto, a fé e a vontade, necessário que tenhamos fé, necessário que reverenciemos Deus, necessário que tenhamos ou desenvolvamos em nós a vontade, mas que saibamos fazer isso com inteligência. A vontade aliada a uma realização metódica. O culto, a reverência a Deus através de um trabalho incessante, através do autoconhecimento, descobrir em nós Deus a cada momento. Como conciliar adoração, fé e a nossa vontade? Apenas e tão somente através do devotamento, do trabalho, da renúncia, do sacrifício e, acima de tudo, pelo estudo, alcançarmos o nosso objetivo maior de forma metódica. Trabalho, acima de tudo, o nosso empreendimento, acima de tudo preocupado em conciliar, em perceber a vontade de Deus e, acima de tudo, pensar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo contido no Evangelho. Ou seja, trabalho, devotamento, acima de tudo fé e vontade, acima de tudo preocupados com o espírito do cristianismo, com o espírito de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, para finalizar, nesta lição, neste capítulo, o instrutor Telésforo vem nos convidar ao trabalho consciente. Se pesquisarmos, nós iremos perceber que Telésforo foi um dos primeiros papas da Igreja, um dos primeiros papas da Igreja primitiva. Nós percebemos que, se de fato corresponder o instrutor à personalidade a que acabamos de citar, talvez seja mais um indício de que ele não cessa de trabalhar, continua na espiritualidade, desenvolvendo o seu trabalho em benefício de si mesmo e em benefício de todos. Se de fato corresponder o instrutor Telésforo ao Papa Telésforo, nós percebemos que ele continua neste trabalho incessante de conhecer a verdade e de procurar fazer o bem. O Espiritismo nos convida a isso, a trabalhar, a estudar, a de fato nos interessarmos pelo conhecimento da verdade e, acima de tudo, nos preparar para que não só vençamos a nossa própria ignorância, mas também que ajudemos a ignorância alheia para que ela se dissipe. O cristianismo, o Espiritismo vem nos ajudar também a lidar com as influências perniciosas, as influências de irmãos nossos trevosos, irmãos nossos que se devotaram conscientemente ou inconscientemente à perversidade. A doutrina espírita, o cristianismo redivivo pelo Espiritismo, vem nos mostrar essa realidade de que aqui nós estamos no planeta Terra não apenas numa relação entre a humanidade encarnada. Nós convivemos também com inúmeros irmãos nossos que já partiram para o plano espiritual, mas que ainda se encontram vinculados à Terra. Precisamos, acima de tudo, aprimorar a nossa lucidez, aprimorar a nossa visão espiritual e saber lidar com essas influências, porque somente assim nós estaremos nos preparando e ajudando a humanidade para que nós possamos viver melhor. Se você se diz espírita, se você de fato é cristão, procuremos acima de tudo aproveitar o nosso momento presente para saber lidar não somente com o conforto, com as horas
vazias, com aqueles momentos em que a angústia e a depressão nos visitam. Se nós de fato somos cristãos, procuremos usar e utilizar todos os nossos recursos para entrar em contato com a nossa verdadeira realidade. De fato, estamos aqui na Terra, de forma transitória para obter recursos imortais. De fato, nós estamos aqui na Terra, passando por um período transitório, mas que aproveitemos esse tempo para obter, para adquirir, para consolidar em nós recursos imortais. Não podemos esquecer que, da mesma forma que não só na condição de encarnados, como de desencarnados, ou seja, não só na condição de homem aqui na Terra, encarnado, como espírito no plano espiritual, todos nós estamos aqui com esse objetivo de vencer a nossa ignorância, para vencer aquele lado sombrio que precisa ser conhecido e, acima de tudo, iluminar não somente o ambiente em que nós vivemos, sobretudo iluminar a nossa própria consciência, a nossa própria realidade. Que Jesus Cristo nos ilumine, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que procuremos fazer o bem para que nós sejamos reconhecidos pelo Messias. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja.